O versículo 30 diz aqui: e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Nós não devemos fazer com que o Espírito Santo de Deus ele fique triste. Por quê? Porque a palavra de Deus ela está dizendo que o Espírito Santo, ele é a marca de Deus colocada em nós, que diz que nós que temos essa marca, que é o Espírito Santo do Senhor, somos a propriedade de Deus, como diz aqui, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Além de o Espírito Santo em nós ser a marca de que nós somos propriedade de Deus, ele é a garantia de que chegará o dia em que nós seremos libertos, né, completamente, assim como também em Romanos, no capítulo 8, Paulo ele fala sobre isso. E aí o versículo ele começa dizendo para que nós não entristeçamos o Espírito Santo. E quando é que a gente entristece o Espírito Santo? Fazemos o Espírito Santo entristecer pela nossa desobediência. É pela nossa falta de obedecer ao Senhor quando o Senhor fala com a gente para que a gente faça o que Ele está querendo que a gente faça. E Deus fala com a gente através do seu Espírito. A palavra de Deus ela fala em Jó 33, 14, que Deus fala de várias maneiras, porém somos nós que não lhe damos ouvidos. E aí a palavra continua do versículo 15 até o 18, falando as maneiras como Deus ele fala com a gente através de sonhos, através de visões, à noite quando dormimos um sono em nossa cama e tal. Então nós entristecemos a Ele quando nós o desobedecemos, quando nós não lhe damos ouvidos naquilo que Ele está mandando que a gente faça. É pelo nosso comportamento, porque a vida que Deus nos chamou para que a gente vivesse foi uma vida pelo Espírito, ou seja, na direção do Espírito dele, que significa em obediência a Ele. E quando nós não fazemos isso, é o mesmo quando você desobedece o pai, quando você desobedece a mãe, quando você desrespeita o marido, a esposa, quando você, sabe, grita daquela forma horrível com o filho, a filha, e quando você faz um mal a alguém de uma forma que instantaneamente você já percebe a lágrima no olho da pessoa e aquilo fez com que aquela pessoa ficasse triste, entendeu? E aí acontece que quando nós fazemos isso também com o Senhor, ele se entristece. É por isso que a palavra diz: não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. O versículo é bem claro, né? Pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. E o versículo 31 diz: abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. É interessante esse versículo aqui porque ele fala de coisas que normalmente nós sentimos, coisas que normalmente, não tão normalmente assim, né, para alguns, mas que surgem nas situações da vida. E aqui o versículo 31 ele diz: abandonem toda amargura. Primeira coisa, amargura, todo ódio e toda raiva. Olha só, nada de gritarias, insultos e maldades. Então, 6 coisas que Deus nos orienta a eliminar das nossas vidas. Agora é interessante porque Deus ele fala: abandonem. Deus não está dizendo assim, ó, tirem isso da vida de vocês. Quer dizer, literalmente Deus está dizendo que abandonar quer dizer que você deve tirar, que você deve deixar. Mas veja as palavras que estão escritas aqui: abandonem toda amargura, ódio e raiva. Coisas que sentimos, como eu tinha falado, nas situações da vida. E vai ser da noite pro dia que você vai abandonar isso? Não, é um processo, né? Onde você vai estar vivenciando experiências com Deus, no seu relacionamento com Ele, onde Ele vai tratar você nas áreas da sua vida, onde Ele vai tratar na sua mente, onde Ele vai tratar no seu coração a libertação de cada uma dessas coisas, da tendência que nós temos, da inclinação que nós temos para essas coisas. Porque o que Deus quer que a gente seja
é quem Ele nos criou para que a gente seja, entendeu? Em Efésios 2:10 fala especificamente uma palavra assim incrível mesmo sobre a questão de nós sermos, vivermos o quem Deus nos criou para que a gente seja. E aqui são amargura, ódio e raiva que Deus manda que abandonemos. Gritaria, insultos e maldades. São as 6 coisas que a gente sabe que pode estragar qualquer tipo de relacionamento, pode ir corroendo nós por dentro. Então, escute o que Deus está dizendo e diariamente vá dando esse lugar a Deus na sua vida, de, como eu tinha falado, né, do processo dele te libertar, do processo dele te tirar da inclinação natural que nós temos para essas coisas e fazer com que você vá compreendendo quem você foi criado para você ser e entendendo a natureza dele na sua vida, a nova natureza que ele criou para você, e você vai entender, sabe, a mentalidade que você deve ter, a visão com relação ao que é essa amargura, de onde ela vem, o que ela pode fazer com uma pessoa, o ódio, né, como a palavra aqui está falando, e a raiva também, e tanto insultos como gritarias e maldades, porque não foi para nada disso que nós fomos criados, não é nada disso que Deus quer que a gente faça. E aí o versículo 32 termina dizendo: pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. Ou seja, eu sou atencioso e bom com você, e você é atencioso e bom comigo. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Por que a palavra está falando sobre 3 coisas aqui nesse último versículo? Sobre ser bom, sobre ser atencioso e sobre perdoar. Essas 3 palavras, elas se resumem em apenas uma: relacionamento. E o que Deus ele quer entre o seu povo, é por isso que nós somos a igreja, o corpo de Cristo, membros um do outro, a gente se encosta. O versículo aqui em Efésios é o mesmo capítulo 4, só que o versículo 15 e 16 diz assim: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Então, ser bom, atencioso e perdoar se resume essas 3 palavras se resumem exatamente no relacionamento, como eu acabei de ler aqui, Efésios 4, 15 e 16. Que essa é a vontade de Deus sobre nós vivermos bem uns com os outros. Termos esse relacionamento, como somos membros uns dos outros, como precisamos uns dos outros. Então Deus quer que a gente seja bom com o outro, atencioso um com o outro, ou seja, não pense só em si, mas olhe, repare na vida do outro, como também Filipenses capítulo 2, versículo 4 e 5, quer dizer, 3 e 4, nos ensina sobre isso. É uma palavra muito específica lá. Filipenses capítulo 2, eu vou até dar uma abrida aqui rapidinho, só pra gente ler aqui. Versículo 2, versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então é isso. É o que Deus quer. É isso, gente. Falou, graça e paz. Tchau!